CA Notícias está de volta para falar das últimas ocorrências registradas na região, no estado e até no mundo. As buscas pelo banhista que desapareceu no mar da Praia de Bombas, em Bombinhas, foram retomadas hoje de manhã. Os trabalhos que começaram logo depois do acidente, por volta das 4 horas da tarde de domingo, entram no terceiro dia. De acordo com o Corpo de Bombeiros, Paulo César de Souza, de 36 anos, foi arrastado pela correnteza e desapareceu próximo do canto esquerdo da praia. Na hora do acidente, ventava muito e o mar estava revolto, segundo os socorristas. A mulher e o filho da vítima estavam na areia da praia quando ele foi para o mar. A família morava em Brusque. E com o início da Operação Veraneio 2013 e 2014, cerca de 200 guarda-vidas passaram a atuar em 40 praias catarinenses para garantir mais segurança aos banhistas. Itajaí, Balneário Camboriú, Bombinhas e Itapema vão receber praticamente metade do efetivo distribuído durante a pré-temporada pelo estado. Mesmo com o reforço, alguns postos salva-vidas ainda permanecem desativados pelo litoral. Um deles fica na praia de Taquaras, onde foi registrada a morte de um banhista no último domingo e único ponto impróprio para banho, de acordo com o último relatório de balneabilidade da Fátima. O problema com a falta de profissionais nas praias menos movimentadas deve ser resolvido a partir de 1º de dezembro, quando o número de guarda-vidas vai chegar a 170 aqui na nossa região. E a Feira de Fabricantes do Brás de São Paulo ganhou mais um capítulo na sua polêmica passagem por Itajaí. Ontem de manhã, a Polícia Federal notificou 17 estrangeiros que estavam trabalhando de forma irregular no bairro São João. Entre os estrangeiros estavam bolivianos, equatorianos e até mesmo espanhóis. Eles estavam com visto de permanência no Brasil vencido e não portavam os documentos exigidos por lei. Eles foram notificados, multados e têm 7 dias para deixar o país. A violência explodiu em toda Bangladesh nesta segunda-feira, deixando pelo menos 4 mortos em meio à tensão entre ativistas dos partidos de oposição e também do governo. Pelo menos 4 pessoas morreram em Bangladesh nesta segunda-feira em episódios de violência em todo o país. A tensão aumentou com os confrontos entre milhares de ativistas do governo e da oposição que pedem a saída do primeiro-ministro Sheikh Hasina. Os manifestantes contrários à atual administração também exigem novas eleições gerais imediatamente. Uma bomba explodiu na cidade de Harinakundu, ferindo um importante membro da oposição que acabou morrendo a caminho do hospital. As outras vítimas foram 2 ativistas em confrontos de outras localidades e um motorista de caminhão atingido por tijolos. Um total de 16 pessoas perdeu a vida desde o início dos conflitos na última sexta-feira. E um francês que sofre de esclerose múltipla se tornou a primeira pessoa portadora de deficiência a saltar de paraquedas no Monte Everest, o mais alto do mundo. Após a façanha, Mark Kopp foi levado para um hospital e passa bem. Um salto para ficar na história. Mark Kopp, de 55 anos, se tornou a primeira pessoa portadora de deficiência a saltar de paraquedas no Monte Everest, o pico mais alto do mundo. O francês vive há mais de uma década com a esclerose múltipla, doença degenerativa do sistema nervoso que interrompe a comunicação do cérebro com o corpo, comum em adultos jovens com idade entre 20 e 40 anos. No salto duplo, Kopp pulou de um helicóptero que sobrevoava a montanha, a 10 mil metros de altitude, acompanhado de um amigo. Ele explicou que os preparativos para o salto foram os mais difíceis, já que a trilha pela cordilheira do Himalaia o obrigou a passar várias horas por dia sobre um cavalo, o que prejudicou sua coluna. Após a façanha, ele foi levado para um hospital e passa bem. Para custear a aventura, o francês contou com a ajuda de amigos e admiradores e conseguiu arrecadar mais de $35 mil. Mark Kopp é voluntário e trabalha em um grupo de apoio a pessoas com esclerose múltipla. E uma forte tempestade com chuvas e ventos de até 160 km por hora atingiu ontem o Reino Unido e o norte da França, deixando danos materiais, cortes de eletricidade e interrupções nos transportes.
Ventos de até 160 km por hora deixaram o mar agitado na costa britânica nesta segunda-feira. Uma adolescente morreu quando uma árvore caiu sobre a casa em que dormia em Hanver, sul de Londres. Segundo a polícia, um menino de 14 anos está desaparecido em Sussex, depois de ter sido arrastado pelas águas na tarde de domingo, quando nadava no mar com amigos. A tempestade, batizada como São Judas por causa do santo padroeiro das causas perdidas, que tradicionalmente é celebrado em 28 de outubro, deixou 220 mil casas sem eletricidade no Reino Unido. A maioria dos trens parou de circular no sul e oeste da Inglaterra por causa de inundações nas ferrovias. Além disso, 130 voos foram cancelados no aeroporto de Heathrow. O norte da França também foi atingido pelo vendaval. O tráfego de embarcações que fazem o transporte entre a França e a Grã-Bretanha foi retomado depois do fechamento temporário devido aos fortes ventos. Segundo um primeiro balanço, a tempestade, chamada de Christian na França, não deixou vítimas, mas pelo menos 65 mil casas ficaram sem energia elétrica. O dia amanheceu ensolarado em Itajaí. A previsão indica pouca nebulosidade durante o dia. Não deve chover na cidade. A temperatura mínima prevista é de 12 graus e a máxima é de 23. Acompanhe no mapa como fica a previsão para outras cidades de Santa Catarina. Em Florianópolis, dia de sol e poucas nuvens. A temperatura mínima prevista é de 14 graus e a máxima é de 22. Em Blumenau, sol e períodos de céu nublado. A temperatura mínima fica em 14 graus e a máxima em 29. Em Imbituba, sol com algumas nuvens. A temperatura mínima fica em 12 graus e a máxima em 23. Em São Miguel do Oeste, o dia é de sol e não há probabilidade de chuva. A temperatura mínima fica em 12 graus e a máxima em 29. E você vai ver a seguir, hoje é o Dia Mundial de Prevenção ao AVC. Conheça o trabalho que foi desenvolvido ontem no centro de Itajaí para orientar a população. E você vai ver também, saiba como ser um VIP solidário e beneficiar entidades como o Lar Fabiano de Cristo e também os preparativos dos velejadores para a largada da Jacques Vabre, na França. Amanhã nossa equipe embarca para esta aventura. Nós voltamos num instante só.